Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. É uma obra conjunta que, sob a proteção, sob a luz, sob a inspiração de São José, tenta ser uma presença evangelizadora e santificadora no meio do povo de Deus. E falando daqui do Centro de Espiritualidade, nós apresentamos o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Então, nós chegamos no fim do ano litúrgico. O ano litúrgico que começa com o primeiro domingo do Advento, ele termina no 34º domingo do tempo comum, que é justamente esse do qual nós vamos preparar as leituras hoje. É o 34º domingo, também chamado de Domingo de Cristo Rei. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, no século XX, o Papa da época, Pio XII, ele percebeu como naquelas dezenas de anos, um pouco antes da Segunda Guerra e logo depois que ela se encerrou, muitos políticos, muitos líderes, muitos homens, talvez algumas mulheres, mas sobretudo homens, aspiravam o comando absoluto da humanidade. As ditaduras haviam marcado profundamente a história da humanidade ali na primeira metade do século XX. E vão continuar ao longo das décadas até os nossos dias. Mas então, o Papa Pio XII, ele teve a inspiração de focar no domingo que antecedia o primeiro domingo do Advento, focar a figura de Cristo como sendo rei. Mas não um rei como aqueles ditadores, aqueles homens fortes, poderosos e aparentemente absolutos se faziam conhecer. O reinado de Cristo é de uma outra natureza. E é isso que a liturgia da palavra tenta nos explicar neste domingo. E a primeira leitura é de um livro bastante interessante da Sagrada Escritura, o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele entra na categoria literária dos textos apocalípticos. Explicando um pouquinho o que é um texto apocalíptico. O texto apocalíptico não é um que fala de fim de mundo, se bem que muitas vezes ele usa diversas maneiras, diversas formas, citando o fim de mundo, ou o fim de um mundo conhecido e o início de um outro mundo. O caso é que um texto apocalíptico, ele tem o olhar voltado para além do tempo e além da história. E por quê? Por um motivo interessante. As mulheres e os homens que viveram na época em que os textos apocalípticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque nós temos apocalipses não só no Novo Testamento, como o próprio livro do Apocalipse, que não é o único texto de gênero literário apocalíptico do Novo Testamento. Nós temos também no Antigo Testamento, como o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, partes do livro do profeta Isaías. Quem escreve o Apocalipse, os Apocalipses, essas pessoas, elas estão olhando para além da história.
Elas quase que estão dizendo assim: esta história que está acontecendo aqui, ela já não tem mais solução. Vamos olhar para além da história. Então, um pouco este é o modo de entender o espírito, a maneira de se expressar, o gênero literário chamado apocalipsismo, ou o gênero apocalíptico. E o livro do profeta Daniel é deste gênero literário. O profeta Daniel é um dos últimos textos do Antigo Testamento que foram escritos. E nós vamos ver aqui um trecho do capítulo 7, versículos 13 e 14, só 2 versículos. E diz assim: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Esse é o trecho da primeira leitura deste domingo, 34º domingo do tempo comum, também chamado Domingo de Cristo Rei. É o profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, e esta visão apresenta alguém que tem uma figura humana, chamado aqui Filho do Homem. Você sabe que essa maneira de dizer, indicar o personagem, Filho do Homem, é assumida por Jesus. E ele usa para si, então, esse modo de se identificar. Porque ele está na história. O Filho do Homem está na história. Mas este Filho do Homem, ele vem além da história. Ele vem nas nuvens do céu. E vindo nas nuvens do céu, ele estabelece um reinado diferente. O reinado que este Filho do Homem estabelece não é um reinado de opressão, de arrogância, de domínio, e para que esse domínio aconteça, outros têm que ser subjugados, até destruídos, porque essa é a dinâmica dos grandes conquistadores. E, gente, não vamos aqui entrar em detalhes, mas se nós pegarmos todos os conquistadores ao longo dos séculos, nós iremos ver que todos eles agiram assim. Eles entraram, eles massacraram para dominar. Eles impuseram a força com o peso de morte de inocentes e impuseram desta maneira a sua lei sobre outros povos ou sobre o seu próprio povo. O profeta Daniel anuncia um personagem diferente. Este Filho do Homem que vem do céu, não vem da terra, mas vem do céu, e ele tem poder e glória, e ele domina com um poder que é eterno e que não lhe é tirado. Claramente, isto vai ser usado depois por Jesus muitas vezes nos evangelhos. Ele aplica a si mesmo esta imagem de Filho do Homem que vem do céu e estabelece um mundo novo, com uma ordem nova. Não uma ordem que nasce do sangue, como da realeza humana, não uma ordem que nasce do consenso entre partes distintas, consenso esse muitas vezes frágil e que gera conflitos desgastantes, quando não destruidores. Este poder que o Filho do Homem tem nasce do próprio Deus. Então, é uma imagem que Jesus utiliza para si, uma imagem apocalíptica que Jesus utiliza para si, tomando de empréstimo dos profetas, como do profeta Daniel, e estabelecendo assim
a ideia, a esperança de um mundo novo, sob a luz de Cristo. Ao longo dos séculos, também na igreja cristã, unida, depois nas igrejas quando separadas, seja a igreja católica, seja as igrejas orientais, seja algumas igrejas da Reforma, quando não outros povos e outras religiões, mas vamos ficar aqui com a experiência cristã. Também no cristianismo houve a ideia, a expectativa e até certezas de que reinos humanos pudessem existir em nome de Deus. E ao longo dos séculos do cristianismo, muitos foram os reis e imperadores poderosos que agiram e viveram e reinaram em nome de Deus, sob a sua autoridade, sob o seu mando. E quantos males também aconteceram nesta situação toda. Unir o poder temporal, a decisão sobre os fatos da história, com a suposta ideia ou certeza de que a pessoa que faz esse poder ser real, age em nome de Deus, unir isto é muito perigoso. De maneira que é bom separar os poderes, é bom serem distintos ou distintas as forças que comandam o mundo. E é bom que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor do tempo e da história, que está agindo no tempo e na história, mas está além do tempo e da história. E como o Senhor age no tempo e na história? É o que nós iremos ver no Evangelho. O mesmo Deus que vem do céu, o Filho do Homem que vem nas nuvens e que age com um poder que vai além do tempo e da história, ele também vive no tempo e na história. E nós iremos ver a figura do rei no Evangelho, que daqui a pouco ouviremos e tentaremos compreender. Mas antes disso, o trecho do Salmo 93 ou 92, um salmo de realeza. Domingo de Cristo Rei, salmo de realeza, tem tudo a ver, né? Então, são apenas alguns versículos com o refrão: Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Esse é o refrão. 3 pequenas estrofes. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Um salmo muito bonito, curto, ele é bem mais extenso que isso daqui, mas que foca na ideia da realeza, da majestade. Vou partilhar com vocês uma impressão que eu tenho. Eu acho tão bonito a imagem do rei, da rainha. Eu acho tão confortante esta imagem. Eu acho que a monarquia seria uma coisa maravilhosa. Se desse certo, ela seria maravilhosa. Mas nós temos as experiências múltiplas ao longo da história que ensinam que monarquias raramente dão certo. Talvez num curto período, sim, mas ao longo do tempo, normalmente não funciona bem. Isso quando não se torna uma tirania. Não quero dizer que outros modos de governo, outros regimes de liderança sejam perfeitos. Não quero dizer com isso não.
Quero dizer que toda forma de governo é imperfeita, porque os seres humanos são imperfeitos. Mas eu quero dizer que a ideia da monarquia, ela cria uma certa simpatia, porque ela pressupõe a paternidade, a maternidade. A rainha é a mãe, o rei é o pai do povo. Então, como ideia, isso seria maravilhoso. E é essa ideia que o Salmo justamente utiliza. Lembrem-se, amigas e amigos, que governos como nós os temos hoje, ou parlamentarista, ou presidencialista, de natureza democrática, esse tipo de governo, ele é muito recente na história. O que existiu até poucos séculos atrás, em alguns lugares ainda existe, eram monarquias, ou são monarquias. E muitas vezes monarquias absolutistas, ou monarquias totalitárias, autocráticas. De maneira que isso, o que poderia ser muito bom para o povo, acaba não sendo muito bom para a população. Então, o que eu disse no nível, é uma expressão de admiração pela ideia, pelo princípio, mas a realidade de uma monarquia é muito duvidosa. A Sagrada Escritura, a Bíblia, ela conheceu a monarquia de várias maneiras, de várias formas. O que existia de autoridade era o rei. Então, por isso, a Sagrada Escritura utiliza a imagem da realeza, né? Se bem que no Novo Testamento, nós vemos algumas vezes que a igreja primitiva realiza assembleias. Como, por exemplo, para a substituição do primeiro dos discípulos, dos apóstolos, que havia deixado, Judas havia deixado o grupo, havia se suicidado durante a execução de Jesus. No seu lugar foi escolhido um outro, então eles têm uma maneira de escolher. Eles oram e tiram a sorte. É a maneira que eles tinham, eles não elegem por voto. Depois, mais para frente, eles também terão outras expressões comunitárias de escolha de liderança. Na igreja primitiva, era comum que os bispos fossem escolhidos pela diocese reunida, os padres, diáconos e fiéis, todos juntos. Então, as lideranças, elas são escolhidas de maneiras diversas ao longo do tempo. Algumas maneiras deram certo, outras nem tanto, mas a imagem da realeza como símbolo da paternidade, da maternidade, do cuidado, do zelo, da proximidade, é isso que o Salmo está querendo nos transmitir. Deus é rei e se vestiu de majestade. Uma majestade que olha, que cura, que cuida, que conduz. Bonita imagem, certamente aplicada a Deus nosso Senhor. E como é que o Filho do Homem, ele age no tempo e na história em Jesus? É o que nós vemos no Evangelho. E eu vou ler aqui com vocês o Evangelho. É de João. É o capítulo 18. Sim, é o capítulo da paixão de Jesus. Versículos 33 a 37. Vamos ouvir. Naquele dia, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei?
E Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Nós ouvimos um trecho pequeno do diálogo de Jesus com todos aqueles que estão ao seu redor na manhã da Sexta-feira Santa. Jesus está sendo julgado brutalmente pelos que o apresentam a Pilatos, pelo próprio Pilatos, pelos soldados romanos, e a argumentação dos judeus, especialmente das autoridades judaicas, é que Jesus se fez rei. Porque, argumentando deste modo, os judeus colocam a autoridade romana, que é Pilatos, numa situação muito constrangedora. Se Pilatos não condena Jesus, que se fez rei, então ele está praticamente aprovando a autodeclaração de realeza de Jesus. E está indo contra a própria ordem que ele expressa, que ele representa, o Império Romano. Como que alguém pode ser rei sem a permissão do imperador? E se Pilatos acusa Jesus de ser criminoso, como ele de fato o fez, ele deve condenar Jesus à pena capital, à morte. Sabemos pelo Evangelho de João, segundo João, que Pilatos não vê objetivamente motivos para condenar Jesus. Não é que Pilatos queira salvar Jesus. Pilatos não é por nada bonzinho. Mas Pilatos percebe que aqui existe uma cilada. Os judeus, que são inimigos de Pilatos e Pilatos inimigo dos judeus, estão querendo colocá-lo numa enrascada e ele está nesta enrascada. Então ele leva Jesus para dentro do seu palácio, a Fortaleza Antônia, perto do Templo de Jerusalém, e pergunta a Jesus: mas tu és rei? O que você fez para que essa situação toda se estabeleça de tal forma? Então Jesus diz: eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Porque se fosse daqui eu teria defesas. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz desta maneira, ele já tira todo tipo de pretensão de que nós queiramos dominar a história, dominar o tempo. Nós não vamos dominar o tempo e nem vamos dominar a história. A ideia de uma cristandade que existiu durante um tempo é uma ideia ultrapassada. Nós não vamos dominar a sociedade e a sociedade, o mundo, não será todo ele cristão e nem devoto. Enquanto estivermos na história, enquanto estivermos no tempo, isso não vai acontecer. Isso é impossível que aconteça. E se acontecesse, seria falso. Seria um domínio falso. Seria um domínio viciado. Seria um domínio não verdadeiro, mas camuflado, porque pessoas dominariam e não a vontade de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente age em nome de Deus, mas não está agindo em nome de Deus, não. Está agindo conforme o seu modo de pensar. Cuidado com isso, hein? Em nome de Deus se faz muitas coisas absurdas. Já se fez e se continuará fazendo. Então Jesus anuncia uma realidade diferente. E nós, cristãos, devemos entender essa diferença. Porque se nós quisermos que esse mundo seja controlado por Deus, dependerá de nós vivenciarmos o Evangelho com autenticidade. Aí, a nossa palavra e o nosso testemunho, inspirados, poderão transformar a história. Por isso é que nós temos na segunda leitura um trecho do livro do Apocalipse.
E vejamos qual é esse trecho. É o capítulo 1, versículos dos 5 a 8. Logo no início do Apocalipse ainda, né? Diz assim: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens do céu, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele e dirão: sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Talvez é um pouco difícil para nós entendermos isto. É preciso pensar muito, é preciso considerar muito isto. A história que tantas vezes é agredida por nós, pelos poderosos, mas também por aqueles que não são poderosos, como você e como eu, que vivemos o cotidiano. A história, ela tem um sentido na medida em que nós permitimos que Deus nela entre e dela faça parte. A realeza, o poder, a presença do Senhor se manifesta nas pequenas coisas transformadas à luz da sua graça, que é a sua presença. Às vezes, domingo passado, no outro domingo, e talvez neste domingo, a gente fale, ou alguns falem, podem falar, de fim de mundo. Gente, cuidado com esse argumento de fim de mundo, porque já teve milhares de pessoas que anunciaram o fim de mundo e até agora o mundo não acabou. Para elas que já morreram, acabou. Mas para nós ele continua. O argumento do fim do mundo, o argumento da ameaça. Então, tem que agir como eu estou dizendo, porque senão Deus vai castigar. Este argumento é péssimo, é péssimo. Em muitos lugares eu já ouvi que algumas pessoas argumentam que perderam a fé quando perceberam que o Deus dos que creem é um Deus vingativo, rancoroso e castigador. Castigos a nossa própria história nos dá. É aquela situação do sujeito que bebe demais e depois tem um problema grave de saúde, a própria história deu um castigo a ele, ele construiu a sua história. Também tem aqueles que jamais beberam e de repente têm problema de saúde, eu sei, eu entendo. Eu não posso controlar e encontrar sempre lógica na história. Eu não consigo isto e ninguém consegue. 100% pelo menos não. Então o que é que nós devemos fazer? Cair no desespero porque o mundo está acabando? O mundo está acabando desde quando ele começou. Como eu estou morrendo desde quando eu nasci. E daí? Isso não pode me deixar desesperado. Isso tem que me fazer olhar, como aqui o livro do profeta Daniel, olhar para a altura, as alturas, nas nuvens do céu e encontrar a salvação. O rei, que para Pilatos afirma: meu reino não é daqui, mas eu sou o rei. Quanto mais a gente busca estar na sintonia com este rei, sintonia de afeto, de inteligência e de ações, quanto mais nós buscamos, mais nós permitimos que a salvação aconteça na nossa história. Este é o último domingo do ano litúrgico. No próximo domingo já estaremos nos preparando para o Natal. Eu espero que você e os seus possam viver bem na graça e na paz. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui
do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, eu, da Congregação dos Oblatos de São José, desejo a todos vocês, mais uma vez, graça e paz.